Estamos todos atônitos, todos preocupados com o que está acontecendo no Afeganistão com o Talibã, né? Nos últimos dias o Talibã tomou o poder novamente e há uma comoção mundial, né? Uma comoção hipócrita muitas vezes, principalmente se você conhece um pouquinho da história e sabe o que acontece no Oriente e por que o Talibã saiu do poder e por que ele voltou e como o Talibã foi criado e quem fortaleceu o Talibã, quem financiou. Você sabe que muitas vezes é uma grande hipocrisia de algumas nações, alguns líderes, mas enfim, eu só quero fazer esse pedido a você. Procure entender a história, procure estudar. De forma nenhuma aqui eu estou falando a favor do Talibã, de forma nenhuma. Mas eu posso garantir para vocês que eles não são os únicos bandidos, né, os únicos vilões dessa história. Não se deixe emburrecer apenas pela fala de um ou de outro, tá bom? Procure a história, procure entender. Mas fato é que nós temos essa situação posta e por causa das redes sociais e de todo o acesso que nós temos hoje, é óbvio que todo mundo fala sobre isso, né? Quem não viu pelo menos 10, 20, 30 posts nas redes sociais, ore pelo Afeganistão, e pedidos de verdade, pedidos genuínos, né? Nós estamos preocupados, principalmente com as minorias, com as mulheres. Nós sabemos o quanto que as mulheres sofrem num regime como aquele, né? E é incrível como os direitos das mulheres ainda são direitos tão pequenos que quando um regime começa a cair, são os primeiros direitos a caírem, sempre são os das mulheres. E não só das mulheres, mas de qualquer outra minoria naquele espaço. Então, lógico que a nossa preocupação é grandiosa, e aí há uma comoção, vamos fazer jejum, vamos orar, e olha, façam tudo isso, tá? Façam tudo isso. Orem pelo Talibã. Não me perguntem, por favor, como que a nossa oração pode surtir algum efeito lá que eu talvez não saiba te responder. Mas ore pelo Talibã, porque no final das contas, nem que for num processo empático, a sua oração vai fazer com que você, de alguma forma, se converta àquela situação. Mas eu queria chamar a atenção, não para o Talibã, que acontece e que está com o poder lá no Afeganistão, mas para esse método de poder do Talibã que está presente em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E eu quero trazer alguns exemplos e quero falar algumas coisas com vocês sobre isso hoje. Nossa conversa é sobre isso. A gente está confuso aqui, o WhatsApp tocando, as pessoas não entendem que essa hora... Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Pronto, desliguei. Bom, vocês muito bem sabem também que o Talibã ele funciona com fundamentalismo religioso, né? Uma teocracia. Inclusive o Talibã se formou com essa ideia de 50 estudantes da religião, basicamente 50 teólogos, que estudando o Alcorão fundaram o Talibã, e eles querem trazer essa teocracia para o poder. E é legal, interessante, engraçado e até patético ver pessoas que, por exemplo, é a favor de uma bancada evangélica no Brasil, ou pessoas que votaram num presidente que tem um discurso de Deus acima de todos, criticando o Talibã. É, no mínimo, engraçado. Aparentemente, as pessoas não têm noção de que elas estão criticando algo de que elas fazem parte, guardadas devidas proporções. Mas fato é que você precisa saber que o Talibã ele trabalha com esse fundamentalismo religioso excludente. Excluem. Tudo que é diferente daquilo que eles acham certo, né, ou que Deus, na visão deles, acha certo, tudo que é diferente se torna um inimigo. Então, se dentro da perspectiva teológica, da leitura que eles fazem do seu livro sagrado, tudo o que não se encaixa, que não se molda, que não se modela ao que a visão do correto, do moral deles, aquilo precisa ser abatido.
é o diferente. Por exemplo, se a gente for pensar na época de Jesus, isso já acontecia. E olha, o Talibã, na época de Jesus, era tão forte ou mais do que nós estamos vendo hoje no Afeganistão. Nós temos, por exemplo, ali a religião judaica que fazia uma separação assim do mundo. Alguém está com o microfone aberto. Mari, desliga para mim, por favor. Que fazia uma separação muito simples do mundo. Os judeus e o resto. Ponto. Essa era a separação de mundo na visão de um judeu de 2000 anos atrás, contemporâneo de Jesus. Nós somos os judeus, o povo escolhido do Senhor, os corretos, os certos, aqueles que entenderam Deus, descendência de Abraão. E o resto. E todo esse resto eles chamavam de gentil. Todos são gentios. E não pense que é apenas uma segregação, assim, uma diferenciação religiosa, de eles são diferentes de nós. Não. Quando eu digo o resto, é o resto da forma mais pejorativa. Por exemplo, se um judeu visse uma mulher gentia, parindo na rua, tendo dificuldades e precisando de socorro, ele não ajudaria ela, porque ele estaria ajudando a trazer ao mundo mais um gentil. Há inscrições que foram encontradas no templo, e o templo, gente, talvez é o maior marco da segregação, do fundamentalismo religioso excludente. Se há um símbolo de intolerância, não só religiosa, mas uma xenofobia, machismo, homofobia, ou qualquer outro tipo de exclusão e preconceito, é o templo. O templo que a igreja tenta replicar até hoje, inclusive temos um aqui em São Paulo. Porque o templo ele já era dividido, né? O templo ele era dividido em 3 partes. Tinha o Santíssimo Lugar, que apenas o sumo sacerdote entrava. Tinha o átrio, o pátio dos judeus, que ali todo homem judeu podia entrar. Se você é homem do gênero masculino e é judeu, você poderia entrar naquele lugar, que era mais ou menos o compartimento ali do meio. E tinha o átrio das mulheres, o pátio das mulheres e dos gentios, que era só o hall de entrada, que ali entravam as mulheres, ali entrava qualquer outra pessoa. Então já é um marco, um símbolo de segregação. Olha que coisa louca isso. O templo da religião, e você que já participou de uma igreja, você costumava, ou ainda talvez costuma, chamar a igreja de templo. E a referência de templo que nós temos é justamente esse templo, que é esse marco de intolerância, de segregação, de fundamentalismo religioso excludente. Então, queridos, quando a gente pensa no que acontece hoje no Afeganistão com o Talibã, a gente pode expandir um pouco a nossa mente e pensar um pouco isso, não só no que está acontecendo lá. Nós podemos pegar exemplos aqui da vida de Jesus, da biografia de Jesus, que é a nossa referência de fé e que estamos sempre estudando aqui, e podemos trazer, e olha como vai ser fácil trazer para os dias de hoje, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, no século XXI, o Talibã evangélico, o Talibã gospel, crescendo com força total. Saúde. Vou contar um caso que aconteceu hoje, algumas horas comigo, e que eu confesso que eu ainda estou... É difícil eu ficar nervoso, é difícil eu perder a minha calma, é difícil... Mas tem coisa que acontece, e hoje aconteceu isso, e eu ainda estou um pouco nervoso com a situação. Há poucas horas atrás, eu fui fazer compra, e estava no mercado fazendo a minha compra, e aí de longe eu já vi
que havia uma mulher evangélica constrangendo uma pessoa LGBT que estava dentro do mercado. Eu não pude ouvir o que eles estavam falando, porque estavam a alguns metros de mim, mas nitidamente a mulher estava ali no seu ofício de talibã, tentando convencer do pecado aquela pessoa LGBT, e a pessoa completamente constrangida, e a mulher gesticulava e olhava para o céu e fazia assim, e eu pegando umas batatas, olhando aquilo de longe, constrangido com aquela situação, e de repente a pessoa conseguiu se desvencilhar e foi embora, e ela foi direto para o caixa. Nem sei se ela já tinha acabado o que ela estava fazendo ali no mercado, mas fato é que ela foi direto para o caixa. E a mulher ficou lá, mas ficou com aquela cara de dever cumprido. Eu fiz o que eu precisava, Deus está orgulhoso de mim, mais um pecador que há de se arrepender, ou se não se arrepender pelo menos agora, poderá ser exterminado no fogo do inferno, porque ele sabe do pecado dele. Como se isso não bastasse, e aquilo já me deixou... Olha, gente, a vontade era tacar a sacola de batata na cara daquela mulher. Mas, obviamente, eu não faria isso. Porque eu não estaria aqui agora, estaria preso com toda razão. E aí, isso já fiquei mal, e aí eu continuei a minha compra. Daqui a pouco chegou uma outra pessoa, uma outra mulher, surgiu como um satanás saindo do chão, que ela se pôs na minha frente e falou assim: posso orar por você? Não, ela falou assim primeiro: posso falar de Jesus para você? Gritando assim, eu até... Posso falar de Jesus para você dentro do mercado, ok, gente? Estou dentro do mercado. Eu falei: não, tá tudo bem, senhora, eu tô bem, conheço Jesus, fique tranquila. Não, mas você quer que eu ore? Você está precisando de alguma coisa, passando alguma dificuldade, quer que eu ore? Eu falei: não, tá tudo bem, tô firmão, tô legal, graças a Deus está tudo em paz. Não, obrigado, eu com toda a educação, e Deus sabe. Falei: obrigado, minha senhora, pode continuar o que a senhora está fazendo. Não, mas eu posso colocar você em minhas orações? Eu falei: não, aí tudo bem, fique à vontade. Eu só não imaginava que ela estava falando daquele momento. E quando eu falei tudo bem, ela pôs-se a orar no meio do mercado por mim. E aí você tem essa cena. Pastor Berloffa segurando um pacote de pão puma no meio do corredor, de frente com uma senhora que estava com as mãos levantadas, orando por mim. Isso aconteceu há 3 horas atrás. E como se isso não bastasse, e até então, eu confesso que essa senhora, essa cena do meio, que teve a primeira que me deixou bastante, e sim, ela estava de olhos fechados, com as mãos levantadas, e eu olhando para o pão puma, lendo a receita e vendo quanto de glúten aquilo tinha, porque eu estava constrangido de olhar para o lado e ver as pessoas vendo aquela cena. Mas essa senhora, eu não tive raiva dela, eu tive compaixão por ela, e ela, enfim, tudo bem. Acabou, ela falou assim: amém? Eu falei: amém. Ela falou assim: pode repetir, então repita assim comigo: Senhor Jesus. E ela queria que eu confessasse Jesus. Eu falei: senhora, obrigado, tá tudo bem, eu já tenho Jesus na minha vida, vai em paz, eu consegui, já fui saindo e tá. E como se isso não bastasse, aparentemente eles estavam bem organizados hoje, eles estavam atacando realmente o mercado. Na hora que eu estava colocando a minha compra no porta-mala do meu carro, veio um rapaz de uns 18 anos, um cara novo, com os livros na mão, o mesmo livro que as 2 senhoras estavam lá. Eu nem sei se eles estavam vendendo ou queria dar, não sei, mas eram uns livros de teologia ruim, né, E ele veio assim: posso te oferecer um kit com o livro? Eu falei: amigo, já me abordaram lá dentro, já fizeram todo o processo, tá tudo bem, tá tudo certo, eu já fui alvo da situação, tá tudo bem. Aí ele falou: não, mas você pegou um kit?
Eu falei, não, eu não peguei o kit, eu não quero, obrigado, mas já oraram por mim, já aceitei Jesus praticamente, não, tá tudo bem. E eu com toda a educação. Não, mas eu queria te dar um kit, eu queria que você ficasse com os livros. Eu falei, amigo, não precisa me dar os livros, porque eu nem vou ler. Eu conheço esse autor, conheço esse tipo de teologia e não me agrada. Mas eu falando com toda a educação que dificilmente eu tenho, gente. Eu falei, não me agrada, por favor, não insista. Ele falou, mas por que não te agrada? Você não deve conhecer, você está enganado. Eu falei, amigo, eu conheço o sistema, conheço a teologia. Não, e ele começou a insistir que eu falasse para ele o que eu não concordava. E eu falando, meu irmão, por favor, não vamos entrar numa discussão teológica, eu estou aqui no estacionamento, guardando a minha compra, eu preciso pegar minha esposa, eu preciso pegar meu filho. E ele insistindo perigosamente que eu dissesse a ele por que eu não queria a porra do livreto dele. E aí eu já comecei a ficar... Eu falei, bom, então rapidamente, aí eu falei em questões de 20 segundos, algumas discordâncias que eu tinha do tipo de teologia, de fé que aquele cara praticava. Eu falei, bom, já que você perguntou, é isso. E aí, nesse momento, depois de tanto ele insistir, eu não queria falar, eu não queria essa discussão, ele falou, ele levou a mão na boca e falou, mas isso é heresia da brava. Aí o meu sangue ferveu. E aí, irmãos, eu tive que segurar na mão do anjo do Senhor para não partir para agressão com aquele rapaz. Eu falei, cara, eu pedi para não entrar no assunto, eu falei que eu não queria discussão, eu falei que eu não queria te explicar nada. Aí, de tanto insistir, eu te expliquei, agora você está me chamando você está me xingando, você está me ofendendo. E aí falou, não, mas isso é heresia. Aí eu peguei, coloquei a mão no ombro dele e falei, mano, vai em paz e me deixe em paz. E comecei a entrar no carro. E aí eu só ouvi ele gritando assim, vai se arrepender, varão! Aí a Karina entrou no carro, ela estava vindo do banheiro e me encontrou transtornado dentro do carro, aos murros no volante. Olha, gente, eu sei que vocês devem estar rindo, eu vou até abrir as câmeras aqui, eu vou abrir porque eu sei que vocês devem estar rindo, devem estar achando engraçado, e de fato agora eu também consigo rir, mas confesso que eu estive a isso aqui, de não sair na mão com aquele cara, porque já tinha acontecido duas situações que me deixou muito mal dentro do mercado, principalmente o constrangimento que eu vi uma senhora fazendo com a pessoa LGBT, e aquilo foi me tomando, e aí para finalizar me pegaram ali na saída, e o cara não respeitou a minha vontade de não querer explicar para ele por que eu não queria o livro dele. Ele só não respeitou isso. Ele ficou insistindo, ele estava na minha... E eles se posicionam de uma forma que eu fiquei assim, meio que embaixo do porta-mala, o porta-mala aberto, o carrinho de compra, e eu fiquei ali. Então, se isso, irmãos, não é um talibã gospel, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Agora, deixa eu tomar até mais um gole aqui. Depois que eu disse ao rapaz que eu só não concordava, e eu juro para vocês, e aí, por favor, vocês podem falar com a minha esposa, que é a pessoa que mais me conhece. A acidez que eu tenho nas redes sociais, eu sou uma pessoa muito ácida, eu não faço isso pessoalmente, de forma alguma. Porque quando eu estou digitando um texto, eu estou escrevendo um texto e vai ler quem quiser. Eu estou colocando na internet, eu estou colocando na terra de ninguém, e só quem quiser vai lá ler. Quando eu estou na frente de uma pessoa, olhando olho no olho, é uma pessoa que está na minha frente, não é uma internet, não é um papel que eu escrevo, é uma pessoa. Então, talvez você pense assim, mas o João deve... Não, eu garanto para vocês que não. A minha fala na internet, num texto, num tweet, não tem absolutamente nada a ver com o tom que eu uso na frente de uma pessoa. Mas o que eu mais fiquei indignado é com a falta de respeito das pessoas, e não me respeitar e falar assim, eu não quero.
Eu não quero essa livreta, eu não quero te ouvir agora, eu simplesmente não quero. E depois de tanta insistência eu falar para ele em 20 segundos, tá? Eu não escrevi um tratado teológico, em 20 segundos eu falei alguns pequenos pontos, teologia da prosperidade, triunfalismo. Naquele momento eu passei a ser, até então eu era um alvo de uma possibilidade de conversão para a religião dele. No momento que ele viu que eu já tinha uma ideia muito bem fundamentada, naquele momento eu passei a ser um inimigo. Eu passei a ser um herege. Eu passei a ser um diferente. Eu passei a ser um ser a ser exterminado. O vai se arrepender, varão, seria mais ou menos assim. Então vá para o inferno. Então vá para o inferno e passe a eternidade sendo torturado pelo meu Deus de amor. Porque Deus me ama e Ele te ama. Mas, se você não se arrepender, você será torturado eternamente no fogo por Ele. E ele ficou realmente, deu para ver que ele ficou chateado, inclusive depois a Karina passou por perto dele e ela falou que ele estava falando com alguém de mim lá. E de alvo eu passei a ser o inimigo. Então agora eu sou um inimigo do Talibã, do pequeno grupo Talibã, que eu nem me lembro o nome da igreja que ele falou, não me lembro e nem quero saber. Mas eu sou esse inimigo. Quando eu venho para o Evangelho, quando eu abro, por exemplo, em Mateus capítulo 7, capítulo 8, e aí eu já tirei um pano de fundo, e eu falei muito de mim aqui, do que aconteceu agora, mas eu quero que você volte a lembrar do que eu falei sobre a nação de Israel, sobre eles dividirem o mundo entre nós e o resto, em eles não estenderem a mão a uma mulher parindo com dificuldades só porque é uma pessoa, só porque é um gentil, uma gentia. Há uma placa, eu acho que eu esqueci de falar isso, na entrada do segundo pavimento do templo, havia uma placa assim: se você é gentil e passar daqui para lá, você vai morrer. Havia uma ameaça dizendo assim: se você é gentil, não pise aqui, senão nós vamos te matar dentro do templo em nome de Deus. Então eu quero que você traga à sua memória esse contexto de onde Jesus estava e de como era tratado as pessoas que não eram judeus, que não faziam parte da fé deles. Então, Mateus capítulo 8, nós temos Jesus se encontrando com um oficial romano, né? Talvez você conheça esse trecho, como Jesus e o centurião romano, que está lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Eu vou ler para você refrescar a memória. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eis que digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Em outras traduções, jamais vi tamanha fé em Israel. Sublinhe essa parte, em Israel. E também lhe digo, muitos virão de toda a parte do leste e do oeste e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: volte para a sua casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. O texto em si já é sensacional. Porra, Jesus, mata pau. Só que eu queria te ajudar
a criar essa história na sua cabeça. Já te dei o pano de fundo, já criamos um background que agora você sabe como é que era tratado uma pessoa que não era um não-judeu, ok? Agora, Jesus está de frente com um oficial romano, então é um gentil. Está de frente de um gentil, de outra religião. Afinal, nós estamos falando de um Império Romano antes do Constantino, tá? Não é o Império Romano cristão, tá bom, gente? Não é o que nós temos hoje. É o Império Romano politeísta. Você conhece um pouco da cultura, da mítica, de toda a religião, as religiões que envolviam o Império Romano. Então, nós estamos diante de um gentil, de outra nação, de outra religião. E esse gentil também, ele era um oficial. Inclusive, ele fala, eu estou sob o poder dos meus soldados. E o Império Romano estava sobre Israel. Estava dominando Israel. Talvez uma tia, um primo, um amigo de Jesus tinha sido morto semana passada por aquele oficial romano. Então nós estamos Jesus está diante de um gentil, de outra religião, que professa outros deuses, que é general, ou pelo menos um oficial, que é um inimigo, que é um militar inimigo da nação a qual ele faz parte. E para matar a pau, coisa que talvez poucos aqui saibam, a não ser quem já fez o curso lá da homossexualidade, esse oficial claramente era um homem gay. Sim, era um homem gay. Ou, no mínimo, bissexual. E aí, nesse momento, você se descabela, você rasga suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça e coça suas feridas com um caco de telha e fala, João, Berlofa, do que você está falando? Não, eu te garanto. Obviamente, o nosso texto em português não vai trazer essas informações. Pegaria muito mal para toda a moral do cristianismo, ou a moralidade do cristianismo, eles traduzirem esse texto da forma correta. Então, eles trazem a ideia só de servo. Na versão que eu li aqui, que é a nova versão transformadora, que é uma bosta de versão também, mas é a Bíblia que eu tinha mais fácil aqui. Mas olha que legal, pelo menos aqui traz o... Cadê o servo? Meu jovem servo. Gostei dessa versão. Meu jovem servo. Porém, a nota de rodapé foi uma bosta. Já retiro o que eu disse sobre a versão. Ó. A nota de rodapé está falando, ou filho. Não, não é filho, tá? Filho é outro termo que teria que ser utilizado no grego aqui. A utilização do termo aqui é doulos, que não é filho, é servo, escravo. Agora, há uma classificação que não aparece no português, que é o doulos tais, que o John explicou perfeitamente para quem fez o curso. Doulos tais. E lá nós estamos lendo em Mateus, em Lucas, a classificação é doulos íntimos, servo íntimo. Doulos tais é servo sexual, escravo sexual. Esse jovem servo era um menino, um adolescente, ou no máximo um jovem, que era um escravo sexual do centurião romano. E aí você pesquisa a cultura romana naquela época e você vai encontrar isso. Era comum que as pessoas de posse, que os generais, os centuriões, as mulheres, as rainhas, tivessem os seus escravos sexuais. Quem era hétero tinha o sexo oposto, o homem hétero tinha uma mulher, a mulher hétero tinha um homem, o homem gay tinha um homem, ou o homem bi tinha um homem, enfim. Você escolhia o seu escravo sexual e ele era o seu escravo sexual. E aqui, o texto, a classificação que tanto Lucas quanto Mateus usa, claramente mostra que era um escravo sexual, era um rapaz, escravo sexual do centurião romano. Então nós temos Jesus de frente com um gentil que professa outra religião, que cultua outro Deus, que não reconhece Yahvé, o Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não reconhece um general, um
um inimigo militar e um homem gay. Filho, vem cá dar um salve pro pessoal. Senão você não vai conseguir dormir em paz, né? Olha a blogueirinha aqui, gente, que não consegue não aparecer. Eu tava vendo, aí tá fechado, ele tava assim. Pra Mari. Pra Mari? Eu tava falando, ô Mari, ele tava te chamando de neném no vídeo. Pronto, dá um salve. Tchau, pessoal. Tchau, todo mundo. Beijo. Beijo. Isso. Agora vai lá com a mamãe. Neném. Pô, Mari, eu sei que você tem cara de novinha, mas neném, pô. Posso continuar aqui? Posso? Obrigado. Eu até perdi, eu que tenho DA, é ótimo, mas vamos lá. Deixa eu tomar um gole. Então nós temos Jesus diante de um gentil, de outra religião, que não é só que diverge teologicamente, não é só o Berloffa falando pro cara, falar, mano, eu já tenho Jesus, cara. A gente até professa a mesma fé, irmão. Eu só não quero a sua teologia. Não é isso. É um cara que mata em nome do Deus dele e um homem gay. E eu estou frisando um homem gay, mas perceba que naquela época nem foi uma questão. E nem foi uma questão nem para Jesus, nem para o centurião, nem para ninguém. Mas trazendo para os dias de hoje, é uma grande questão. Uma questão a ser exterminada. Inclusive, eu contei a você que eu vi a pessoa constrangendo uma pessoa LGBT minutos antes dessa situação toda. E aí, diante disso, o que Jesus, do Talibã evangélico, faria? Ah, meu querido, você quer que eu vou lá? Primeiro, repita comigo. Eu aceito Jesus, ou no caso, eu aceito você, Jesus falando, né? Eu te aceito como o único suficiente salvador da minha vida. Agora, você tem que renunciar ao seu Deus, você tem que declarar que Yahvé é o único Senhor, você tem que dispensar o seu servo sexual, você tem que deixar de ser gay, como se fosse possível, e aí, quem sabe, depois de tudo isso, aí a gente vai ali, batiza, aí eu vou lá para a gente ver se eu posso curar o seu servo. Mas do jeito que você está, meu irmão, essa vida aí, por enquanto, você é só meu inimigo. Esse é o Jesus do Talibã evangélico. Porque o Jesus, o filho da Maria e o filho do Zé, ele ficou admirado e disse aos que o seguiam, a mim, a você, em verdade, eu digo isso. E você já viu muitas vezes, né, em verdade vos digo, isso era uma prática para chamar a atenção para aquilo que ele ia falar. É como se Jesus falasse assim, ó, de tudo que eu falei para vocês hoje, esquece. Mas eu tenho uma coisa que vocês precisam gravar agora. Jamais vi fé como essa em Israel. Em Israel. Jesus traz um gentil e fala que em Israel o lugar da única fé existente possível e certa e correta, aqueles que dividiram o mundo entre nós e os outros e o resto, em Israel, Jesus nunca viu fé como a daquele gentil de outra religião. E aí talvez você fale assim, não, é porque de repente o cara deve ter se convertido. Não, o cara não se converteu. O cara continuou sendo o que ele era. Não tem aqui que Jesus falou para ele se converter, não tem aqui que falou. Não! Jesus nem foi na casa do cara. Jesus falou, ó, tá resolvido lá, tá, mandei por Pix. Resolveu, segue sua vida. O cara continuou sendo gentil. O cara continuou adorando os deuses dele. O cara continuou tendo as práticas morais e sexuais dele. E esse cara, Jesus falou, não tem fé maior que essa em Israel.
Porra. Aonde está esse Jesus? Aonde enfiaram esse Jesus? Aonde a igreja evangélica enfiou esse Jesus, cara? Porque o Jesus que eu vi no mercado há umas horas atrás aqui, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não tive coragem em nenhum momento de falar assim, mano, para, eu sou pastor. Eu poderia dar a cartada do pastor só para encerrar o assunto, sabe? Só para falar assim, tá, eu sou pastor. Tipo assim, eu tô no ápice da sua religião, tá ligado? Entenda o que eu tô dizendo aqui. Eu poderia dar uma carteirada para falar assim, não, eu sou pastor, pelo amor de Deus, para, me deixa. Mas eu... E a vergonha? E a vergonha de eu falar, e se alguém fala assim, caramba, então é tudo farinha no mesmo saco? E a vergonha? Eu não tive coragem de abrir a boca nem para falar isso. Aonde enfiaram esse Jesus que pega um homem de outra religião, com outras práticas, com práticas sexuais diferentes do padrão aceito na minha sociedade, no meu mundinho, e fala assim, esse cara teve mais fé que eu já vi em todas as igrejas. Eu vou usar um exemplo, só para ficar marcado na sua cabeça, é tipo, em verdade vos digo. Eu, por favor, quero que você entenda, tá? Pensando com a cabeça evangélica, eu quero que você entenda, então eu vou usar um exemplo. É você pegar uma mãe de santo. Eu uso a mãe de santo porque a gente sabe que as religiões de matriz africana são as mais perseguidas pelo Talibã evangélico. É você pegar uma mãe de santo lésbica, levar dentro de uma igreja e falar que nesta igreja não tem ninguém com mais fé do que essa mulher. É isso que Jesus fez. E a igreja vai abaixo. Mas é isso que Jesus fez. E é esse Jesus que eu sigo. É esse Jesus que eu creio que você que está aqui ouvindo segue. É esse Jesus que a igreja evangélica deveria seguir. E é esse Jesus que é a nossa referência. Porque o Jesus do Talibã evangélico, ele simplesmente não existe. Não há referência sobre ele. Não tem ele mandando o cara se converter, não tem ele... Não, esse não existe. Esse está só na cabeça doente dos fundamentalistas. Agora, o nosso Jesus vai no meio da bola de neve sede, com a mãe de santo lésbica, que fala, essa aqui me representa. Essa aqui. Muito mais do que qualquer um de vocês. Posso ouvir um amém? Amém, igreja. Agora eu queria abrir para a gente trocar uma ideia. Vou pedir para a Mari parar de gravar. Deixa só eu falar absurdo e para a internet. Vocês ficam protegidos.